Pessoal, serra mármore na madeira. Uma aula muito importante, muito séria, completando a segunda parte da nossa série sobre serra mármore. A terceira parte, você já sabe, vai ser sobre cortes de metal e ferro. Importante, o que eu vou te explicar hoje não é a solução, não é a salvação da lavoura. O que eu vou te ensinar hoje é um paliativo. Como eu já disse nas outras aulas, você deve adquirir a sua serra circular o mais urgente possível. Não prolongue isso. Você vai aprender os motivos dos acidentes, os motivos do coice, como evitá-los, como cortar com mais segurança, mas isso não significa que, por isso, você pode prolongar a substituição para a sua serra circular. Ela não é feita para cortar madeira, ela é uma adaptação. Eu estou fazendo essa aula, como eu já disse nas outras aulas, porque eu sei que muitos de vocês não tem outra opção e precisam usá-la ainda por um período. Então, para que evitemos que vocês se machuquem. Mas é um paliativo. Estou deixando isso mais uma vez claro. Pessoal, tá com aquele descontinho ainda da outra aula de cortar piso, depois nós vamos substituir. Eu trouxe um disco velho que eu tinha aqui em casa, de madeira, um disco normal, como se fosse circular, com as vigas, só que menor. A serra mármore é uma máquina maravilhosa, uma máquina ótima, uma máquina versátil, tanto que ela corta qualquer tipo de material, dependendo da lâmina adequada. Para ela corta madeira, corta metal, corta alvenaria, corta telha, corta piso, porcelanato, azulejo, revestimento, enfim. Ela corta praticamente qualquer material. Até vidro é possível cortar com ela usando a técnica correta. Mas, para cada tipo de material, existe uma técnica, existe uma regra de segurança que deve ser respeitada. E lembrando, não existe 100% segurança com a serra mármore, devido à velocidade dela. E os pontos de perigo, eu vou deixar claro para você hoje, não é apenas um ponto, são vários pontos. Como eu já vi muito achismo sendo dito sobre isso, gente dizendo, por exemplo, que o problema está na lâmina. Substituiu a lâmina, está resolvido o problema. Não, não está resolvido o problema. Continua sendo uma serra mármore. O problema maior e principal entre todos que existem, entre todos os pontos de perigo que existem envolvendo a serra mármore, o principal é a velocidade. E a máquina não ser adequada para madeira. Começa por aí, é uma adaptação. Toda adaptação tem seus riscos. E esse aqui é um grau alto. Você tem que estar ciente que isso é uma gambiarra, uma adaptação. Isso é para ser feito por um período o mais curto possível, que você tem que juntar dinheiro e substituir por uma serra circular. Eu bato muito nessa tecla porque isso é muito importante. Gente, o principal perigo dela está na velocidade. São 13 mil giros por minuto. A serra circular em média tem de 4.000, 4.500 giros, dependendo do modelo, da marca para um pouco mais, um pouco menos, dependendo da potência. Ou seja, a circular ela é 3 vezes menor em velocidade do que a serra mármore. E um ponto que conduz muito aos acidentes na serra mármore é que ela é leve, ela é versátil, você pega ela com muita facilidade. A serra circular é maior e mais pesada, mais incômoda. Então é natural que você pegue a serra mármore na mão e pense, nossa, eu domino essa ferramenta de olhos fechados. É aí que está o engano. Ela te engana. Ela é muito mais forte. O coice dela, não em potência, mas o coice que ela dá, o golpe para trás que ela dá, é muito mais forte. Muitas vezes é difícil segurar. E muitas vezes ele acontece quando você não está aguardando, não está esperando. E ele vem, como eu já disse, na perna, na virilha, no braço, na mão, nos dedos, na barriga. E pode ser fatal, como já aconteceram casos que foram fatais. Então o que eu vou te ensinar hoje, como eu estou deixando bem claro, é um paliativo. Vou te ensinar a manuseá-la com menos riscos, mas não que não haja riscos. Isso é um paliativo. Muitos dizem que o problema está na lâmina. Não está na lâmina, o problema está na velocidade. E o golpe não acontece por causa da lâmina, o golpe acontece por causa do corte. E eu vou te explicar, esse é o primeiro ponto que eu vou explicar o porquê da ocorrência do golpe. Eu vou mudar a câmera para cá para que você consiga entender de frente o exemplo que eu vou te dar melhor. A minha mesa possui esse oblongo, esse rasgo, ele é muito mais largo do que um corte normal em madeira, mas vamos fingir que isso aqui fosse um corte, só para que você entenda o exemplo. Eu tô com aquela lâmina ainda antiga, aquela lâmina da outra aula, mas vai servir para que você compreenda. Vamos fingir que isso aqui fosse uma lâmina para cortar madeira, uma lâmina com dentes, ou até aquela de tungstênio, não importa. A lâmina volta para a madeira. Eu vou te explicar por que o acidente acontece, por que o coice acontece, por que o golpe ocorre. Você está cortando aqui na mão. Tá corpo afastado, normal, aquilo que você já aprendeu, mas nós vamos recapitular isso hoje. Você está mantendo lá, as duas mãos estão aqui, uma mão está no gatilho, a outra mão está aqui em cima da alça, segurando ela com firmeza. Eu estou cortando. Ou até que essa mão não estivesse aqui, estivesse longe. Eu nunca vou pôr a mão na área que eu estou cortando, nunca. Somente uma mão no gatilho e a outra longe, ou se eu quiser em cima da máquina. Ok, eu tô cortando. O que acontece? É natural que a mão, que o braço trema, que a mão trema, você não vai conseguir manter o corte totalmente contínuo, de forma totalmente reta. Você vai dar umas balançadas, ou seja, você vai encostar a lateral, onde já foi cortada a lateral da lâmina, ou pra cá, ou pra cá. Você vai fazer isso. Vai jogar sem querer, com leveza, vamos imaginar que o corte fosse menor, é claro que isso é um exemplo, mas se vira para que você compreenda. Com leveza, eu esbarrei a mão, a lâmina esbarrou nessa lateral cortada ou nessa lateral cortada. Numa máquina normal, se fosse o caso, não é um exemplo, você não vai fazer isso, só para que você entenda. Se fosse uma furadeira com risco de corte, que isso não é indicado de maneira nenhuma, eu só estou dando um exemplo. Se fosse uma furadeira, se fosse uma outra máquina qualquer, ela conseguiria parar, ela travaria a lâmina, como acontece em serras de bancada de meio cavalo. A lâmina trava na madeira,
ela não corre, ela não consegue correr solta, ela não consegue cortar solta. Ela encosta na lateral, ela trita, queima a madeira, mas ela não continua rodando, ela para. Na serra mármore, apesar de pequena, isso não acontece. A força dela é tão grande que ela continua girando. E se ela encontrar um atrito, ela não vai parar, ela vai jogar para trás. É onde acontece o acidente. Esbarrou para um lado ou para o outro, fez esse movimento sem querer, para cá ou para cá, esbarrou onde foi cortado, ela volta. E ela volta em você. Isso é o motivo do acidente, que muitas e muitas vezes é dito errado. Erroneamente é falado que o problema está no disco. Não importa o disco que seja para madeira. Ela é feita para material duro. E material mole, como madeira, não importa se a madeira é dura. Madeira sempre vai ser um material mole para essa velocidade. Ela encontrou o atrito, ela esbarrou numas laterais, ela volta. Esse é o motivo do coice, o motivo real do coice. Vou deixar isso claro para que você compreenda. De uns anos pra cá foi criado o disco de tungstênio. É um disco praticamente igual a esse, só que ele não é de ferro, ele é arenoso. São partículas de tungstênio na ponta. Quando ele é feito, são partículas como se fossem areias, pontinhos unidos que fazem cortar. Ok, ele não tem o dente, ele é um disco assim liso, como se fosse esse aqui, só que o material dele é tungstênio. O tungstênio é um material muito duro. Os pontos positivos desse tipo de disco: se você pegar um prego na madeira, ele corta. Se você pegar restos de obra, cimento, ele corta. O corte é mais suave, mais rápido, ele é mais duro que o metal, que o ferro normal, que o metal da lâmina com vidia. Só que não é porque esse disco é contínuo, não possui dentes, que ele é mais seguro. No sentido de que você pode abusar, que você pode, porque está sendo pregado muito isso hoje em dia. Coloca-se um disco de tungstênio na serra mármore e o problema está resolvido. Não, gente, isso é errado. Não é porque ele é um disco contínuo sem dentes de tungstênio que ele é mais seguro que o disco dentado. O problema não está no disco, o problema está na máquina. Você tem que focar nisso, a máquina em si, a velocidade da máquina. O risco vai continuar igual, as precauções devem continuar as mesmas. Nunca ficar atrás da linha de corte, principalmente quando é madeira. Independente de ser tungstênio ou disco dentado, você não deve ficar atrás. Ele vai cortar mais rápido, ele vai passar por cima de ferro com facilidade, tem essas vantagens. Ele vai cortar mais suave, mas isso não significa que não há riscos de coice. Eu não presenciei, quando eu usei, eu não presenciei coice, mas eu também não fiz o teste de esbarrar a lateral dele para tritar na madeira, para ver se ele voltava ou não. Eu não fiz esse teste. Já aconteceu com metal. O disco de metal é parecido, não é o mesmo material. Eu digo que é parecido porque também são partículas. Já aconteceu golpe comigo cortando ferro, cortando metal, com aquele disco de cortar ferro. Eu sei que não é o mesmo material, mas eu estou simulando a esbarrada que ela pode dar com a mão daquela tremida na lateral do corte. E aconteceu com o ferro voltar. Eu não presenciei isso no tungstênio, mas não é impossível de acontecer. Isso eu quero deixar bem claro para você. Outra coisa que é dita que é errado: tungstênio não queima madeira. Queima. Eu já queimei muito. Se atritar, mesmo que leve, ela girando, encostar de um lado ou de outro sem uma régua guia, ela pode queimar sim. Queima. Isso é mentira que o tungstênio não queima madeira, queima. Terceiro ponto que você precisa saber: o tungstênio para madeira mole, indicado para madeira mole. Pinos, madeiras mais suaves de cortar, madeiras mais finas como lambril, madeiras mais duras, não é indicado. Você pode cortar, mas não é indicado. Vai haver um desgaste maior e mais rápido dele. Outro ponto positivo nele: ele causa menor volume de poeira no ar. Aquele pó que vai sair da madeira com o tungstênio não vai sair tão grosso em tanto volume. Então ele é um corte mais rápido. Compensação, ele custa o dobro do preço de um disco com vidia, um disco convencional. Ele está na faixa de R$30 a R$50. Você vai dependendo da marca, do modelo que você vai comprar para a serra mármore, ele custa essa faixa. Falando em segurança, compensa. Só que não é todo mundo que pode disponibilizar de R$40, R$50 para comprar o disco para corte. Mas compensa falando em segurança. Um último ponto interessante do disco de tungstênio: eu não posso te passar aqui o que não é verdade. Eu estou te passando o que eu testei, o que eu sei, o que funcionou comigo. Ele não deixa praticamente rebarba. Ele faz um corte limpo, rápido e limpo. Não fica aquelas rebarbas, aquelas farpas que a lâmina normal com vidia vai deixar. Então essas são as vantagens do tungstênio. E a desvantagem seria o preço. Mas nem por isso o tungstênio é a salvação da lavoura. No sentido de que eu posso relaxar por estar usando o disco de tungstênio. Não, eu não posso relaxar. Tratando-se de serra mármore, eu não posso relaxar nem ter desatenção. Eu devo estar atento o tempo todo. Principalmente quando o assunto é madeira. É isso que eu quero que você entenda. Foque no perigo da máquina. O perigo está na máquina, está na velocidade, está nesse esbarrão que ela pode dar na lateral cortada e outros pontos que você vai entender hoje. Bom, vamos agora passar para os exemplos do que você não deve fazer, do que é muito comum que você veja. Eu vou mudar a câmera, vou colocar um banquinho aqui, um bloco no chão, para que você compreenda exemplos de erros comuns que você já deve ter presenciado ou até já feito, e que não devem ser feitos de forma alguma. Pessoal, esse aqui é um tipo de aberração que você não deve cometer nunca. Uma madeira, dois blocos um em cima do outro, pode ser deitado, pode ser 4 blocos, podem ser um banquinho, não importa. Colocou a madeira aqui, botou o pé em cima, botou a serra mármore aqui, pode ser serra mármore, pode ser serra circular, a serra que for, tá cortando aqui. Ela deu um golpe, ela vem direto na sua perna. Pega no joelho,
você pode nunca mais na vida andar. Pega numa veia principal, você pode morrer. Pode pegar na virilha, pode pegar numa veia perigosa. Isso é uma aberração para cortar. Não se pressiona o pé em madeira para cortar madeira. Nunca, nem serrote se faz isso. Eu tenho uma cicatriz no tornozelo por cortar madeira com 11 anos de idade, fazendo um viveiro para os meus coelhos. Eu tinha coelhos na época. Eu fui fazendo um viveiro maior com 11 anos, serrando madeira com serrote. O serrote escapou e bateu aqui. Eu tenho uma cicatriz até hoje por isso. Por isso que eu bato tanto nessa tecla que você deve fixar madeira, seja para serrote, seja para serra mármore, seja para serra circular. Não se faz esse tipo de coisa. Isso é pedir para acontecer um acidente. Sem falar que ela pode vir no pé, o golpe pode vir no teu pé. Ou na lateral, no tornozelo, canela. Não se faz isso. E você deve ter visto isso muitas vezes já. Eu vou mostrar agora um outro exemplo de aberração para você. Outro tipo de aberração muito comum que você já deve ter visto, e eu já vi de gente que se diz profissional fazendo isso, cortar madeira com a mão, segurando com a mão. Cansei de ver isso. Segurar com uma mão e passar ela aqui e cortar. Ou então, mesmo apoiado numa mesa, cortar com a mão. Cortou, as duas madeiras descem. Automaticamente ela pode vir em você. Nunca faça isso. É o tipo de exemplo que eu tô te dando de erro, de aberração, que não deve ser feito. Não se corta a madeira segurando com a mão. Isso serve para madeira, para metal, para alvenaria, para pisos, para azulejos, para tudo de madeira que você for cortar. Não se corta com as mãos. Sempre se fixa em algum lugar, com um grampo C, numa bancada firme, numa mesinha firme. Nunca se corta segurando com os pés, apoiando os pés ou segurando com as mãos. Um outro detalhe muito importante, cara, que você se atenha. Ela demora muito para parar quando ela tá girando. Muito mais demorada que a serra circular, porque a velocidade dela é maior. São 13 mil giros. Então os giros vão continuar até ela perder a força, vai demorar mais. Isso é uma chatice, eu sei. Isso cansa, isso irrita, mas não tem outro jeito. Cortou, tem que esperar parar por completo. Não é ela estar girando lentamente para parar, você achar que já pode colocar ela no chão. Que ela corre e vem no seu pé e corta o seu pé. E na mesa a mesma coisa. E se colocar em vãozinho da mesa, aqui perto do final, eu parei ela aqui no vão e deixo ela girando para fazer outra coisa. Se ela pegar nesse ponto final aqui, ela sobe e vem pro chão e pode cortar seu pé. Se for no chão, a mesma coisa. Outra coisa, colocar toco de madeira como fazemos geralmente com a plana, é muito perigoso. Ela girando, você coloca ela aqui estacionada, ela vai girar no ar. Se ela bater nessa madeira, ela sobe também e vem pra cima de você. Evite isso. Não tem jeito. Tem que esperar ela no ar, segurando com a mão firmemente, parar totalmente. É chato, é irritante, mas não tem outra solução. Tem que esperar. Pessoal, vai cortar uma tábua em 90 graus. Pode ser uma tábua de 30, uma tábua de 15, uma tábua de 20 centímetros de largura, não importa. Ela tá o comprido aqui. Faz uma mesinha, como eu expliquei naquela aula de como cortar piso com a serra mármore. Uma mesinha que a borda tenha no mínimo 10 a 12, 15 centímetros para fora. Perdi com o sargento. Fiz o risco aqui. Eu vou cortar. Vou iniciar por aqui. Eu não vou ficar aqui, olha. Nunca vou fazer essa besteira de ficar aqui parado com a barriga atrás dela. Porque se ela der um golpe aqui, se ela encostar, se eu virar a mão sem querer esbarrar nas beiradas, se ela der aquele esbarrão nas bordas, ela não vai parar, ela vai vir para trás. Quando ela vir, ela vem na minha barriga. Abriu a barriga, acabou. Então eu nunca vou fazer isso. Eu vou ficar aqui. Presta atenção. Tô cortando aqui no risco. Ou eu seguro com as duas mãos, ou com uma mão só. A outra mão longe para trás de mim. Dou uma distância de uns 30, 40 centímetros. Eu corto paralelo à máquina. Eu tô aqui, eu tô paralelo cortando. Se ela me der um golpe, ela vai para cá. Ela não vai em mim. Então você vê que a distância que eu tenho me dá essa base de segurança. Se a madeira for comprida, eu posso ficar antes da madeira, mas sempre paralelo à máquina. Tô aqui. Nunca na linha de coxa. 40 centímetros no mínimo. Considera 40 que é mais seguro. Estica o braço, mão firme, cortou. Ela vai cair? Deixa cair. Nem segura com a mão essa tábua, deixa ela cair no chão. Espera parar. Esperou parar completamente? Pousa ela na bancada. Essa é a forma segura para trabalhar com ela. Não é 100% seguro. Alguma coisa pode acontecer ainda. A gente sabe que serra mármore nunca é 100% segura. Vamos agora ao corte de um sarrafinho fino de 5 centímetros. Eu fixei um sarrafinho aqui qualquer, vou cortar mais ou menos 20 centímetros. Tá fixado com o sargento. A parte que não vai cortar tá para dentro, o risco fica para fora. Claro, deixa no mínimo uns 4, 5 centímetros para fora da base, da borda da mesa, para que a lâmina não pegue nela. Eu tô aqui, eu vou cortar. O que eu faço? Tô aqui, a minha distância, 40 centímetros. Eu corto ela aqui. Se a minha mão tiver mais ou menos uns 60 centímetros para mais, eu posso até segurar. Mas não é aconselhável nunca que se segure, porque ela pode, como eu disse, dobrar ou quebrar em dois e acontecer um coice. Então, deixa cair no chão que é melhor. Tá aqui. Cortou, foi até o final, acabou. No eventual golpe, ela vem pra cá, o meu corpo tá aqui. Tá longe da linha onde eu corro o risco de me machucar. Aí você vai pensar, mas se fossem 10 sarrafos de pallet para cortar, se fossem 10 sarrafos de pinos, não importa, pode ser 100, pode ser 200 sarrafos. É melhor fazer isso em cada um deles e perder esse tempo e não correr riscos do que se machucar, porque se você se machucar, você não vai trabalhar mais, ou vai ficar por um bom período parado. Então compensa você fazer isso. Não adianta eu segurar com a mão aqui, ela solta, e fazer esse tipo de gracinha. Não faça gracinhas com a serra mármore. Eu tô deixando isso bem claro porque eu já vi muito tipo de aberração com serra mármore. Não faça gracinha, não se arrisque com a serra mármore. É melhor perder alguns segundos e cortar pro resto da vida bem, e dar tempo de você juntar dinheiro e comprar a sua serra circular, do que querer ganhar tempo e encurtar o seu tempo de vida. Não adianta fazer gracinhas com a serra mármore.
tem que ser feito o correto. Isso depende da lâmina que você vai usar. Se for tungstênio, se for aquela de dente, aquela com vídeo, aquela normal para madeira, não importa o dente. Você tem que manter a segurança e a distância da linha de corte, sempre. Sempre paralelo à máquina. 40 centímetros, sempre se corta de lado, sempre. De lado, eu tô aqui, eu não tô atrás dela, eu tô paralelo a ela. Vamos a um corte reto agora, comprido. E em seguida, como você corta reto com ela, para finalizarmos essa aula. Fixei novamente uma tábua, deve ter por volta de 25 centímetros. Tá fixada com o grampo C, tá com a borda, onde vai ser cortada para fora da mesa. Fiz um risco aleatório aqui, um risco reto aleatório. Eu quero cortar esse risco reto. Vamos supor que eu vou cortar na mão, ao comprido ela. Pode ser a tábua, tamanho que for, mesma coisa. Se você precisar, você põe um grampo C aqui, um grampo C aqui, põe dois, um em cada ponto, se a tábua for maior. Eu vou cortar ao comprido. Na mão, a mão firme, eu vou iniciar. Eu já vou manter a distância. Chego para trás. Eu gosto de segurar com as duas mãos. Se você preferir com uma mão só também, não tem problema. Mas sempre paralelo a ela, aqueles 40 centímetros. Você vai iniciar o corte até o final. Um eventual golpe, você já sabe. Ela vem pra cá, você tá longe dela. Não vai pegar em perna, em barriga, em nada. Acabou o corte, espera parar totalmente, pousa na mesa. Para totalmente é parar mesmo, ela parar de girar. Não é um pouquinho ainda girando você colocar na mesa. Que é onde acontece aquele acidente que eu já citei, que ela vem correndo no teu sentido. No caso da mesa, pior, porque ela vai cair no seu pé. Se for no chão, ela corre direto pro pé. Automaticamente corta o pé na hora. Passou, pode estar com bota, o que for, ela vai cortar. Isso é muito importante. Não abra mão disso. Não se esqueça disso. Espera parar totalmente para poder colocá-la na mesa com segurança. Ok. Você já sabe cortar 90 graus. Se fosse 45 graus, a mesma coisa. Tem uma marca aqui de 45 graus. Eu vou cortar na diagonal. Eu não vou ficar nessa direção atrás dela. Eu venho por esse sentido. Eu mantenho da lateral da lâmina sempre 40 centímetros para mais de distância. E eu corto. Então não vai mudar muita coisa. O segredo é não ficar atrás da linha de corte, para não tomar o golpe. Vamos agora a um corte reto com ela. Como é que eu cortaria? Como é que eu faria um corte reto com ela? É mais fácil que a circular. Você se lembra naquela aula que eu te ensinei que você vai medir a distância exata da lâmina? Até coloquei a lâmina dela, aquela própria, aquela com dentes. Pode ser a lâmina de tungstênio, pode ser essa daqui, não importa. Você vai medir da lâmina até a lateral da base dela. Você encosta o metro aqui e você mede. A minha tem exatamente 10 centímetros, 0,3 milímetros. 10,3. Você vai medir a sua. Eu já fiz o risco. Só quero que ela corte exatamente aqui. Eu quero botar uma régua nela para que ela corte totalmente reta. Então eu vou marcar os 10,3 aqui. Dessa linha que eu fiz para cá, eu marco em 2 pontos, 10,3, 10,3. Nessa linha que eu fiz, a base dela é mais baixa. O motor fica mais encostado na base do que a circular. A circular tem um vão. Eu vou colocar o Eucatex fino. O Eucatex é fino. Porque o Eucatex vai encostar aqui, nesse vão. E ele vai suportar ficar embaixo do motor, encostado rente à régua. Então eu prego o Eucatex onde eu fiz as marcas aqui, onde eu risquei. Eu coloco 2 pregos aqui pequenos. Eu vou até colocar 2, 3 pregos só para que você veja. Você pode pregar a cada 20, 25 centímetros de distância cada prego. O importante é que a cabeça entre toda. Fique rente, para que não esbarre no motor. Ok, tá pregado, tá fixado. Agora eu vou encostar essa parte da base no Eucatex, forço ela para que ela encoste. Ela vai vir encostada aqui e eu vou cortar com ela totalmente encostada. Eu vou tirar a lâmina para que você veja. A gente vai simular que ela tivesse com a lâmina cortando, só para que você veja ela totalmente encostada, como ela vai seguir a linha totalmente reta. Pronto, eu tirei a lâmina para que ela encoste totalmente aqui, só para que você imagine que ela tá cortando. Então eu encostei a base totalmente na lateral do Eucatex e eu venho vindo com ela reta, cortando. Só que o meu corpo não vai estar aqui, nunca aqui. Ele vai estar paralelo os 40 centímetros de distância no mínimo. Então eu venho cortando com ela paralelo aqui, encostada na régua. Acabou. Totalmente a base dela, totalmente encostada na madeira, forçando ela para cá, para encostar no Eucatex, e eu vou até o final. Se fosse 45 graus, colocaria o Eucatex de lado, a mesma coisa. Dava essa distância da lâmina até a lateral da borda. Eu tenho que achar essa distância, você vai precisar achar na sua. Pode variar um pouco, dependendo do modelo mais antigo, modelo mais novo, a base pode mudar um pouquinho. Então você vai ter que medir isso para achar o valor da sua e medir do risco que você quer que seja feito para cá. Você põe 2, 3 pontos, põe o Eucatex como régua e sai cortando. Sempre paralelo. 45 graus, a mesma coisa. Sempre paralelo a lateral da sua lâmina, sempre 40 centímetros para mais o seu corpo de distância, sempre paralelo a ela, corta sempre paralelo. Eu tô batendo muito nisso, pelo amor de Deus, não fica atrás dessa linha de corte, independente do tipo de lâmina que você esteja usando, pode ser tungstênio, pode ser essa de vídeo com dente, não importa, não fique atrás. Tungstênio vai dar um corte melhor, um corte mais limpo, um corte mais rápido, mas nem por isso menos perigosa. Não existe esse negócio de segurança total com serra mármore, não fique atrás, aprenda, decore isso. Cortar com a serra mármore é temporário, é por um período, você precisa comprar a serra circular e quando precisar usá-la, sem paralelo, nunca atrás dela e sempre espera parar totalmente. Eu te ensinei a cortar com ela reta, eu te ensinei a usá-la, é um período temporário, põe isso em mente,
Adquire a sua circular o mais rápido possível. Espero que tenha te ajudado. Isso daqui não é brincadeira, é um dos maiores motivos de acidentes na marcenaria. Se for usar ela na bancada, como muita gente usa, na bancada, por mais que se fale, na bancada às vezes é mais seguro do que na mão, porque na bancada você vai ser obrigado a usar uma régua. A régua vai obrigar a madeira a ser cortada reta, então ela não vai ter como bambear e não dar o golpe. Mas não é 100% seguro porque você empurrando ela, mesmo mantendo aquela distância que eu sempre te ensinei, de 50 centímetros antes de chegar na borda da mesa, naquela aula de segurança com a serra de bancada, volta naquela aula, assiste, que é importante. Manter uma distância da mesa, manter uma distância de lado, empurra sempre com 2 sarrafos, um empurrando contra a régua, um empurrando para frente. Mesmo tomando todo esse cuidado, a madeira pode bambear. Se ela bambear, sair um pouquinho pro lado e encostar na lâmina, e ela tritar com a lateral da lâmina, ela joga. E esse golpe vai vir na barriga e vai ser violento, porque ela é muito forte. Então, mesmo sendo mais propício que ela corte reto, usando ela na bancada, o golpe pode ser também perigoso. Não o golpe da lâmina, mas o golpe da madeira que ela vai arremessar. Por isso você, a linha de corte está aqui na sua serra de bancada. Se usar na serra de bancada, que eu não te digo que use, mas se você preferir usar, 2 sarrafos. Um empurra para frente, um empurra pressionando para a régua. O corpo sempre fora da linha, porque se essa madeira for arremessada na sua direção, ela não pega no seu corpo. Nunca fique na direção de corte. Tem que tomar esse cuidado. Apesar que eu tô deixando bem claro para você, não te indico que use ela na bancada. É mais propício a sair reto, mas se ela encostar na lateral, ela arremessa, porque o golpe não vai ser com a lâmina, com a máquina, porque a máquina vai estar presa. O golpe vai ser com a madeira e a força dela é grande. Pessoal, precisava dessas dicas para você, precisava passar por essa parte da Serra Mármore, porque como eu já disse, eu sei que muitos de vocês ainda vão usá-la por um período. Tenta encurtar esse período, tenta comprar o máximo possível a sua circular para ter paz, não dá bobeira com ela, segue essas regras, não brinca, não faz gracinha com Serra Mármore. O verdadeiro profissional é aquele que sabe se cuidar também. Ele não se limita apenas a fazer móveis, ele sabe se cuidar e evita acidentes ao máximo. Você tem que ter isso em mente. Pessoal, tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, mais uma vez, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, compartilha esse vídeo porque ele é muito importante, ele pode salvar muitas vidas, ele pode ajudar muita gente a evitar de se machucar. Dá o like aí pra gente, pra dar uma força no nosso canal, pra ajudar a gente. Mas elas estão chegando, tá faltando dessa série ainda, a aula de ferro, que vai nos preparar, que é antecessora ao início dos puxadores rústicos, pra aí nós finalizarmos aquela parte das portinhas, do gaveteiro, de pia que nós estamos fazendo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para você que tá com a gente, você que se inscreveu, você que assiste, você que compartilha, você que sempre comenta aqui embaixo, que nos apoia. Muito obrigado, até a próxima aula.